Muito bem, professor Manuel, vamos agora à nossa quinta aula de gestão de recursos materiais. Eu creio que nós ainda teremos mais 3 ou 4 aulas dentro deste modelo. O governador do estado determinou hoje que a quarentena segue até o dia 22 de abril no estado de São Paulo. Embora saibamos que as universidades elas estão atreladas ao Ministério da Educação, mas é bom a gente ficar atento aí aos que os diversos órgãos orientam. Então, acredito mesmo que a gente deve retornar em maio. Espero que na nossa primeira semana de maio. Até lá, acredito que já estamos adaptados e já estabelecemos o padrão. Qual é o padrão? Eu gravo a aula, esta é a nossa quinta aula. Eu coloco essa aula lá no meu canal no YouTube, passo o endereço para vocês. Você assiste a aula, faz um resumo da aula e me encaminha. Faz as atividades propostas e me encaminha. E toda semana, no dia da aula, você comparece lá no meu canal no YouTube para dar um oi, professor, para a gente conversar um pouco, esclarecer suas dúvidas e para que eu possa registrar a sua presença. Então, o controle de presença, a partir de agora, ele está ligado, atrelado à sua participação. Então, gestão de recursos materiais, nós teremos uma aula no dia 7/4. Não teremos aula presencial, mas estarei aqui no YouTube e aí você deverá comparecer, eu vou passar o link para você esclarecer suas dúvidas, dar um oi, professor. Lembrando mais uma vez que eu estou disponível por e-mail, estou disponível pelo WhatsApp, pelo YouTube, para que a gente possa somar, para que a gente possa agregar conhecimento, compartilhar conhecimento, crescer juntos, utilizando o que esse modelo tem de melhor. Aproveito também para esclarecer um outro ponto. Estamos aí perto do período para fechar notas, encerrar as notas do primeiro bimestre. E, de acordo com as orientações da universidade, todos os trabalhos que vocês estão fazendo, a sua produção, ela tem um peso 5. Eu vou passar um trabalho, vou encaminhar para vocês ainda hoje, e esse trabalho, ele também tem um peso 5. Esse trabalho você deverá me encaminhar até o dia 12 de abril. Preste atenção numa coisa. Quantidade é importante? Sim, mas a qualidade também. Então não é suficiente apenas fazer todas as atividades, fazer todos os exercícios. As suas respostas têm que ter uma coerência, tem que fazer sentido com a pergunta. Não é responder por responder. Então, se você respondeu todas as perguntas, você atinge o critério quantidade. Se você respondeu coerente, se a sua resposta tem sentido, se a sua resposta tem conteúdo, ela tem qualidade. Isso também vale para o trabalho
que vai ter um peso 5 que eu vou passar para vocês ainda hoje. Ok? Bom, hoje nós vamos trabalhar 2 temas. Os objetivos da gestão de recursos materiais e a relação da gestão de recursos materiais com as outras áreas da organização. Então, nós sabemos, né, que em relação ao papel do administrador na gestão de recursos materiais, ele tem que adotar alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da legalidade. Não se pode fazer nada que não seja legal, de acordo com a lei, de acordo com a regulamentação, de acordo com a norma. O administrador, dentro da sua ética profissional, ele tem que prezar pelo princípio da legalidade como um dos objetivos da gestão de recursos materiais. Fazer gestão de acordo com a legislação. Dentro dessa lógica, o segundo princípio diz respeito à impessoalidade. O administrador, na gestão de recursos materiais, ele não pode usar de critérios pessoais para determinar um ou outro fornecedor. Ele não pode utilizar de recursos pessoais para dizer que esse é melhor ou pior que o outro. Ele tem que ser parcial. Tem que ser justo. Tem que trabalhar sempre dentro da legalidade, da impessoalidade, com dados e fatos. Tem que seguir o princípio moral, o princípio da ética, que implica no respeito, que implica em tratar as pessoas iguais, as organizações iguais. Ele tem que ter como princípio a eficiência, a eficácia, para que se busque os melhores resultados para a organização. Quando o administrador trabalha com foco nesses princípios, ele também, obviamente, está alinhado de uma forma ética, seguindo a legislação, estabelecer uma relação custo-benefício, uma relação ganha-ganha para todos os stakeholders da organização. Dentro desse princípio, o final é evitar desperdício. O final é você fazer uma gestão de recursos materiais avaliando todo o seu processo sempre numa relação boa para todas as partes, considerando custo e benefício. É por isso que a gestão de recursos materiais, ela trabalha de uma forma transversal. Ou seja, tem uma relação direta com todos os departamentos, com todas as partes da organização.
todos os atores profissionais, alta direção, cliente, fornecedores, todos são afetados de uma forma ou de outra por uma boa ou má gestão de recursos materiais. Consequentemente, a gestão, ela não fica restrita ao ambiente interno. Ela extrapola, obviamente, o ambiente interno e engloba também o ambiente externo das organizações. Nesse processo da gestão de recursos materiais, a área ela tem uma relação diretíssima com a alta direção, com a cúpula da organização, tem uma relação direta com a área de recursos humanos, que é quem provém a gestão de recursos materiais de pessoas, tem uma relação muito próxima com a área de TI, de informática, com a área financeira, com a área de auditoria, enfim, com toda a sua clientela interna dentro da organização. Daí insistir sempre, o administrador que trabalha com a gestão de recursos materiais, ele tem que ter visão holística. Ele tem que pensar a organização como um sistema. E é claro, todos os órgãos são importantes dentro de um sistema, tem que manter uma boa relação com todos, mas vamos começar da relação dos profissionais que fazem gestão de recursos materiais com a alta cúpula da organização, que é, no fim, quem estabelece se a organização vai ter estoques exagerados ou não. A alta cúpula, ela determina a necessidade de maximizar ou minimizar estoques. É a alta cúpula que determina se vai alienar ou não um bem e quando. Se você tem uma frota de automóveis que pertencem à organização, o automóvel tem uma vida útil. Mas no final, dependendo do período pelo qual passa a organização, vamos pensar que o automóvel, a política da organização, a política estabelecida pela alta cúpula, é que os automóveis sejam utilizados por 5 anos. E agora, em pleno período de coronavírus, é época de se desfazer desses materiais. Será que a alta cúpula vai decidir em se desfazer, por exemplo, de automóveis que ainda podem ser utilizados por 1 ano ou 2, para seguir uma política que ela mesma determinou? Então você percebe que tem uma ligação muito forte entre a gestão de recursos materiais e a alta cúpula da organização. Trabalha ali muito junto, porque afinal de contas, quem manda, quem decide aqui é a alta direção. Quais são os projetos relacionados com as áreas? Há um consenso de se comprar materiais de primeira linha. Mas de acordo com a necessidade, pode ser que a organização seja obrigada a comprar materiais de segunda linha. Estou dizendo se é certo ou é ruim. Mas a aproximação do profissional da área de gestão de recursos materiais com a alta cúpula tem que ter um canal aberto muito próximo. Quem decide o que vai terceirizar dentro de uma área de gestão de recursos materiais é a alta cúpula. De uma forma geral, limpeza,
segurança, diversos serviços de TI, tecnologia da informação, podem ser terceirizados, visando uma redução de custos. Quem decide isso? O profissional, o administrador, ele pode propor e ele deve propor. Ele faz a administração do todo, do local, ele conhece os detalhes, mas quem acaba decidindo é a alta cúpula. E aí tem que ter uma aproximação. A área de gestão de recursos materiais é irmã da área de recursos humanos. Porque, afinal, quem capta no mercado os profissionais que irão trabalhar na área de gestão de recursos materiais? Quem capacita? Quem treina? Quem faz a gestão de salário, a gestão de benefícios, a gestão de férias? Então existe na organização uma área que é a área de recursos humanos. A área de gestão de materiais está ali para fazer a gestão de materiais. Então a necessidade de trabalhar muito próximo. Obedecer aos cronogramas, fazer cronogramas juntos. Muitas vezes a área de recursos humanos quer desenvolver um curso de ética, de saúde pública. A área desenvolveu um curso que interessa para os trabalhadores, mas a área de recursos humanos também tem que negociar com a área de gestão de RH quando e como isso vai ser feito. Então, a relação da área de gestão de materiais com todas as áreas da organização, ela tem que prezar pela eficácia e pela aproximação em prol da organização. Não se imagina hoje uma área de gestão de recursos materiais que não esteja muito bem alinhada com uma área de informática, com a área de tecnologia da informação. Então, quando se pensa em gestão, de recursos materiais, tem que se pensar quais são os equipamentos, quais são os computadores, as impressoras, os hardwares, os softwares necessários para que se possa fazer uma gestão com foco em resultados. Se a organização tem uma área de tecnologia da informação forte, com bons profissionais, muito provavelmente esses profissionais têm condições de desenvolver diversos softwares para contribuir com a gestão de materiais. Softwares de recebimento de mercadoria, softwares de estoque de mercadoria, software para a gestão de transporte e uma infinidade de necessidades que a área apresenta. Então, todas elas, a relação é muito importante em todas elas, mas essa relação da área de gestão de materiais com a área de informática, no mundo de hoje, não se imagina. Você pode até ter uma relação protocolar, formal, e digamos que não tenha muitas reuniões com a cúpula. Você pode até ter uma relação, digamos, um pouco distante, embora necessária, com a área de recursos humanos. Mas com a área de tecnologia da informação, não, você precisa dos melhores equipamentos. Precisa dos melhores profissionais. Você precisa ter, pensa numa fábrica de automóvel, pensa na quantidade de peças de um carro. Se você não tiver um banco de dados potente, extremamente útil,
Hoje não dá para você colocar tudo isso na mão em um caderno. Você tem que um servidor apropriado para isso, exclusivo para isso. Então você tem aí na gestão uma fábrica de caminhão, você tem um banco de dados, que é uma, né, a área de informática é diretamente responsável por isso. Então tem que ter aí uma aproximação muito boa, uma relação muito boa entre a gestão de recursos materiais e a área de informática. Dá para pensar numa área de gestão de recursos materiais distante da área financeira, da área orçamentária? Não tem como, não é? Porque a área administra os estoques, a distribuição, compras, e para isso precisa do quê? Precisa de recursos financeiros. Então, o recurso necessário, no momento necessário, para uma compra lícita, depende da área financeira, depende da relação que eu tenho, da necessidade que eu passo para essa área, para que no momento oportuno os recursos estejam disponíveis em prol da organização. Então não dá para pensar em não ter uma boa relação com todas essas áreas e também com a área financeira. É comum, dentro das organizações, hoje principalmente, existir um sistema de auditoria. Porque o ideal é se trabalhar numa relação de confiança. Mas a confiança, ela existe na medida que o sistema de controle existe. Daí as organizações estabelecerem, em todos os âmbitos, uma área de auditoria. Então você pode ter dentro da organização auditoria interna, auditoria externa. Principalmente se a organização participa de um processo de ISO 9000, se ela participa de um processo do Prêmio Nacional da Qualidade, se ela participa de um processo das mais variadas certificações que existem no mercado. Se a organização participa de um desses processos, ela tem o sistema de auditoria e a área de gestão de materiais tem que trabalhar em parceria com essa área de auditoria, que tem o papel, obviamente, de auditar os processos da área, todo o seu sistema de compras, de gestão de estoque, de armazenamento, de fraude. A auditoria, ela verifica com um olhar detalhista tudo o que acontece dentro da organização. Por isso que ela tem profissionais capacitados, né? Por isso que lá no começo, lembrando aqui, né, o profissional que trabalha com gestão de recursos materiais, ele tem que ter muito em mente ações legais, de acordo com as leis, de acordo com a legislação. E não é simplesmente porque existe a legislação. É porque é assim que funciona, que deve funcionar. Mas nem sempre isso acontece. Daí a necessidade da auditoria. Então, a lei diz, por exemplo, antes de comprar tem que ter 3 orçamentos.
Seria muito simples se o administrador, se os profissionais fizessem isso. Sabem que tem que fazer, mas nem sempre fazem. Daí a necessidade do controle, daí a necessidade da auditoria. A auditoria realizada identifica o que está conforme o regulamento, conforme a legislação, e também identifica o que está não conforme o regulamento, não conforme a legislação. Faz o seu relatório, encaminha para quem contratou, para a alta cúpula, que vai chamar o gestor de recursos materiais para buscar o alinhamento. Então, a área de auditoria em uma organização, ela sempre tem que ser vista como uma parceira. E é melhor, preste atenção nisso, que a nossa auditoria interna enxergue, nos aponte os erros, as não conformidades, do que o cliente, do que a auditoria externa. O custo é maior. Quando é o interno, eu decido internamente, preservo a imagem da organização e até a questão do custo é menor. O que estamos falando? Estamos falando que a área de gestão de recursos materiais, ela tem que ter uma relação muito próxima com os famosos stakeholders. Quando se faz a gestão de recursos, eu tenho que sempre olhar para o cliente. Principalmente, nesse caso, o cliente interno. Quem compra, quem armazena, quem distribui, quem codifica, quem recebe pedido, quem manda entregar pedido, são os profissionais, os administradores ligados aí próximos da gestão de recursos materiais. Então é muito importante conhecer as necessidades do meu cliente. Os japoneses já resolveram isso há muito tempo com o just in time. Que, bem resumidamente, o que é? O produto certo, na hora certa, na quantidade certa, para o cliente certo. Quando se pensa nessa relação dos profissionais da gestão de recursos materiais com os stakeholders, eu tenho que pensar na relação com o governo, com os acionistas, clientes internos e externos, ter sempre em mente que essa relação ganha-ganha tem que ser uma relação transparente. Não basta ser uma relação legal. Tem que existir nessa relação transparência, ética, sinceridade, honestidade, comprometimento, que é o que se busca hoje, que as empresas buscam desenvolver, esperam nos seus empregados, em qualquer área, não é só na área de gestão de recursos materiais, o comprometimento das pessoas. Quando você tem tudo isso em mente, quando você consegue criar esses elos, você consegue pensar em outras partes da organização. Você, primeiro, eu atendo às necessidades locais. Então, se eu sou um administrador
que estou lotado, estou registrado, locado numa área de gestão de recursos materiais e eu quero dar passos maiores, eu tenho que dar o meu melhor para aquilo que eu estou fazendo no momento presente. Com isso, nós encerramos o tema de hoje. Eu aguardo, né? Lembrando, essa é a nossa 5ª aula. Então, ela já é a nossa aula da semana de 13 a 17. Então, já estou aqui me antecipando, né, para a gente. Então, você não precisa assistir essa aula agora e encaminhar agora. Você pode encaminhar, né? Então, fique tranquilo. Eu espero até o dia 17 pelo resumo dessa aula. Ok? Eu vou procurar sempre ter um vídeo, para a gente ganhar um tempo aí, é bom para mim, acho que é bom para vocês também, né? Você tem um tempo maior para fazer as atividades. Vou passar as atividades correspondentes a essa aula, né? Eu espero que a gente se encontre em breve. Espero te encontrar, né, no dia da aula, lá no YouTube, às 20 horas. Tá? Isso é importante. Continue interagindo. Tão importante quanto é interagir na plataforma da universidade. Tá? Não esquece isso. É importante acessar a plataforma, lá o portal da universidade, para que a gente estabeleça elo também por esse canal. Repetindo, continuo à disposição por e-mail, pelo WhatsApp, então se sinta bem à vontade e até a próxima aula.